Meus queridos irmãos, vocês já se perguntaram como seria essa quarentena se você não tivesse a palavra de Deus? Você já se perguntou como seria esse tempo que você tem passado mais recluso em casa, sem a palavra de Deus? Se você experimentasse todo esse tempo com sua família, em meio a alegrias e tristezas, em meio a ansiedades e incertezas, em meio a tudo isso que temos experimentado agora, que não são coisas novas, são coisas e situações que existem já no nosso contexto de vida, mas que por causa da quarentena estão acentuados, como por exemplo ansiedade, como por exemplo insegurança, como por exemplo problemas familiares, filhos que não obedecem aos pais, pais que não ensinam os filhos. Queridos, isso é um contexto, e você concorda comigo, que já existe na nossa vida, mas que está agora acentuado, está agora mais claro aos nossos olhos. Exatamente porque nós estamos de forma mais intensa vivendo esses momentos. Eu quero meditar com você sobre o fato de que essas coisas que Deus nos deu, tem nos dado pela sua providência, o privilégio de viver, como que seria passar por essas coisas sem ter a palavra de Deus? E essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer constantemente. A palavra de Deus, ela é o nosso guia para todas as coisas. A palavra de Deus não é o nosso guia, não é a nossa direção, a nossa orientação, apenas para 10 minutos ou 30 minutos do nosso dia, enquanto nós fazemos a nossa devocional. A palavra de Deus, ela é um guia, ela é uma orientação, ela é um alimento para todo o nosso dia. E isso inclui todas as questões da nossa vida como um todo. Não há áreas, não há nenhuma brecha da nossa alma, do nosso coração, que a palavra de Deus não tenha sobre o que falar dele. Ela fala a todo ser humano na sua profundidade e na sua largura. E o que eu quero, meu querido e minha querida, meditar com você é em algo que tem incomodado o meu coração, e creio que o Senhor também pode incomodar o seu, a obedecê-lo dessa forma. Eu quero meditar com você na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro. Irei ler o capítulo 4, verso 10, e depois ler um trecho do capítulo 5 também. Mas eu quero começar aqui lendo com você primeiro a Pedro, capítulo 4, verso 10, que diz assim a palavra do Senhor: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Mais uma vez, 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O apóstolo Pedro, durante toda essa carta, traz esclarecimentos, elucidações e orientações para o povo de Deus acerca das várias relações que nós temos como homens e mulheres, pessoas que vivem nesse mundo, com a cultura que nos cerca e com as instituições que Deus criou para a humanidade. Então o apóstolo Pedro vai trabalhar aqui e orientar esses irmãos a obedecer às autoridades, vai orientar como servir uns aos outros, como servir ao seu patrão, como o patrão tratar o seu servo, como que os casados devem tratar um ao outro, marido à mulher, mulher ao marido,
como que esses cristãos devem se amar e assim por diante. E aqui no capítulo 4, ele traz uma ideia agora de como que os crentes têm o dever, como eles têm não apenas a possibilidade, mas eles têm o dever. É algo que é requerido deles pelo Senhor, de servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. E o que nós precisamos nos atentar aqui, meu querido e minha querida, é que nós temos vivido períodos onde a internet tem tido um papel de protagonista na nossa formação espiritual. Homens e mulheres que vão até a internet para procurar direções e orientações para a sua vida. E a primeira coisa que eu quero então trazer para você é que a responsabilidade de orientar, a responsabilidade de trazer elucidações bíblicas, aconselhamentos bíblicos para você, não é alguém que está longe do seu contexto de vida, que não conhece a sua família, que não conhece você, que não conhece a sua história. E essa pessoa, ela não é autorizada biblicamente para que dê direções claras à sua vida. Perceba, numa primeira instância nós precisamos entender que a igreja local, os irmãos entre si, um ao outro, tem o dever de aconselhar, de orientar, de esclarecer, de direcionar questões da vida humana, questões espirituais, questões que nós lidamos todo dia. E aqui nós já podemos identificar talvez um problema do nosso contexto, que é, talvez você se sinta despreparado para fazer isso. E isso é um grande problema, porque talvez você já devesse estar se preparando para isso. Então, eu quero primeiro pensar nessa instância aqui com você. É que o apóstolo Pedro, escrevendo a esses irmãos, no verso 10 do capítulo 4, ele diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Lembre-se, sirva um ao outro. E servir um ao outro não é apenas fisicamente, mas é sobretudo espiritualmente. Servir um ao outro significa você procurar o seu irmão, procurar a sua irmã, para sustentá-lo espiritualmente. E andando então um pouco para frente, eu quero ler com você o capítulo 5 de 1 Pedro, onde ele trata agora sobre os oficiais da igreja. Ele diz o seguinte: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Agora eu quero pensar com você nessa segunda instância. Deus instituiu na sua igreja homens preparados, chamados e vocacionados pelo Senhor para direcionar, para orientar a sua igreja, o seu rebanho, nos caminhos do Senhor. E é interessante porque no verso 3,
o apóstolo Pedro diz que esses homens não devem se manifestar, ousar, dominar os que foram confiados, mas devem ensiná-los por meio da prática, tornando-vos modelos do rebanho. E a ideia aqui de dominar é a ideia de fazer com que o discípulo, fazer com que a ovelha se torne aquilo que ele é e não aquilo que Cristo é. E eu acho que é importante aqui, meus queridos e minhas queridas, nós lembrarmos mais uma vez que, infelizmente, a internet tem tido um papel de protagonista na formação espiritual de muitos crentes. E talvez você seja um desses. Você tem se usado da internet. Você tem se utilizado desse meio de forma exageradamente antibíblica. A formação espiritual do crente não se dá por meio de informação. A formação espiritual do crente se dá por meio de informação e ensino a obedecer. E isso faz com que o nosso coração doa. Isso faz com que a gente seja confrontado várias vezes. E talvez seja por isso que muitas vezes nós vamos, em vez de procurar um presbítero, em vez de procurar um pastor, em vez de procurar alguém mais maduro na fé, para resolver as nossas questões, ou melhor, para buscar orientações para que nós possamos resolver as nossas questões, nós vamos na internet, fazemos uma pergunta no Instagram e temos uma resposta. Mas nós fazemos isso porque se nós formos num presbítero, num pastor ou em crentes mais maduros, e falando aqui melhor do texto e mais diretamente do texto, se formos até os oficiais para falar sobre essas questões, talvez vá doer mais. Porque quando você fala com pessoas que estão mais perto, caminhando mais perto, que conhecem o contexto, que conhecem a vida, a modelagem do nosso caráter para sermos de acordo com Cristo vai doer. E nós não queremos isso. Eu quero então, meu querido, encorajar você e dizer para você que ainda é tempo de se arrepender disso que nós temos feito já há muito tempo. Não é novo. De buscar em lugares que não são autorizados pelo Senhor para tomarmos decisões a respeito da nossa vida. Eu quero encorajar você a procurar um presbítero, a procurar um pastor, a procurar um irmão maduro, que também tem o dever de aconselhar, para que você seja moldado de acordo com o caráter de Cristo. Ser moldado de acordo com o caráter de Cristo é dolorido, é doloroso, fustiga a alma, mas vale a pena. Em nome de Jesus, meu querido e minha querida, não continue bebendo o leite espiritual. Pelo contrário, busque um alimento sólido, mas o alimento sólido só vem por meio de submissão àquilo que Deus instituiu como meio para crescimento. Se precisa passar por perrengues, se precisa passar por dificuldades, se precisa matar cada dia mais o seu eu, faça isso. Não use a internet, em nome de Jesus, como protagonista da sua formação espiritual. Use a igreja local. Ou melhor, não use, mas experimente a igreja local como o protagonista da sua formação espiritual. Procure
procure pessoas. Você tem questões que precisam ser tratadas. Você tem pecados que precisam ser tratados. Procure pessoas para que você cresça no Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e que você seja desafiado, assim como eu fui desafiado pelo Senhor, a não mais beber do leite materno, mas de começar a comer a comida sólida que flui do trono de Deus. Que Deus abençoe vocês.